Salve, salve, rapaziada! Cá estamos nós, Sandy WS na voz. Então, uma coisa que eu fiz errada nessa vida, né, foi desferir, verbalizar algumas coisas não muito edificantes, né, tomado por uma inlucidez. Às vezes com um alquinho na cabeça, uma ervinha, pá, né? Durante um momento de imprudência, acabei falando coisas que não devia, tá ligado? Então eu vou falar o que eu acho da lei de Deus, cujo a punição para isso. Para coisas que a gente fala sem pensar, que às vezes não prejudica ninguém, mas que se volta contra a gente, né? Vamos lá. Sandy então discordará de uma lei divina sobre a iniquidade da punição que iguala pensar e fazer. Sandy levanta uma objeção profunda, inquietante. Existe uma lei dita divina e universal que na aplicação à vida terrestre lhe parece injusta. Essa lei equipara o desejar mal à vontade de que algo ruim aconteça a outros ao praticar o mal, o ato objetivo que provoca dano. Segundo o princípio em vigor, quem deseja a desgraça de outro, ainda que não tenha causado um arranhão, receberia na balança da justiça cósmica o mesmo castigo daquele que efetivamente ceifou uma vida. Vamos supor que um cara te faça um mal muito grande, a tua filha, a tua mãe, algum parente teu, e tu fale: porra, eu quero matar esse cara, eu quero matar ele. Daí é uma lei divina que se tu falar que matar é a mesma coisa que tu matou, tá ligado? Tu não impediu a evolução de um espírito, tu não causou nenhum dano, mas tu vai sofrer as consequências como se tivesse praticado, tá ligado? Para Sandy, tal equiparação é desproporcional e cega quanto a intenções, a circunstâncias e ao dano real provocado. Além questão, letra rígida, justiça implacável. A formulação: a lei que critico não olha para as nuances, toma o desejo e a ação, o pensamento e o fato e os coloca sob a mesma pena. A letra da lei, inflexível, não distingue intenção, motivo, grau de responsabilidade ou efeitos reais sobre a vítima. O problema moral: Sandy confronta a ideia de que a mera volição, o pensamento maldoso que não se concretizou, merece idêntico castigo ao ato que causou prejuízo concreto. Ele questiona a justiça que pune quem apenas quis o mal, falou que ia matar uma pessoa, a outra que com a mesma severidade daquilo se efetivamente lesou, matou ou impediu o progresso de outro espírito. Intenção versus efeito, porque a distinção importa. A intenção, o mundo interior, o desejo é, sem dúvida, a matéria do coração e merece atenção moral. Cultivar maldade aproxima-nos das trevas. Contudo, Sandy sustenta que punir com a mesma intensidade quem apenas pensou ou falou, a quem efetivamente fez, produziu a injustiça, que ignora a realidade factual e por isso é injusta. O efeito, o mundo exterior. O ato que mata, rouba, humilha ou impede deve ser julgado sobretudo por suas consequências. Quem pratica dano real causa prejuízo mensurável, dor, privação, interrupção de um processo evolutivo. A justiça sensata deveria, segundo Sandy, graduar a pena conforme o prejuízo efetivo. Circunstâncias atenuantes, demônios, impulsos e fragilidade humana. O estado de desequilíbrio. Sandy descreve um exemplo pungente. Uma pessoa vítima de enorme injustiça, um momento de desespero e sob influência de forças inferiores, profere: quero que ele morra. Tal expressão nasce da dor, de manipulação espiritual, de demônios que atiçam a ferida. Punir essa pessoa como se tivesse cometido homicídio é, para Sandy, desproporcional. O papel da influência externa. Quando a vontade nasce sob coação de fatores externos, manipulação, possessão, desespero extremo, a responsabilidade moral se atenua. Uma justiça que ignora esses fatores é cega e punitiva de forma inumana. Exemplos de contradições práticas. Ao falar versus o executor. O falador versus o executor. Há quem fale grandes coisas na raiva e nunca resolva agir. E há quem com mãos e planos de fato destrói vidas. A justiça divina, tal como aplicada aqui, segundo Sandy, pune o primeiro como pune o segundo. É paradoxal observar que o executor reais de violência por vezes sai impune, enquanto que o apenas que pensou ou falou recebe o mesmo débito espiritual. Sandy usa a sua própria experiência. A mulher que por erro de conduta privou-se os sentidos e vida social, a quem enriqueceu às suas custas, parece não ter sido punida. Enquanto isso, ela que nunca causou arranhão, sente-se cobrada. Tal assimetria alimenta a indignação.
Justiça proporcional à proposta de Sandi. Graduar a pena. Sandi propõe que a penalização leve em conta a intenção, contexto, consequência e grau de coação. Desejar o mal deveria ser tratado como uma advertência moral e trabalho de reeducação espiritual, não necessariamente como a pena equivalente àquele que praticou o dano físico. Analise caso a caso. A lei ideal, na visão de Sandi, deveria ponderar motivos, intensidade do desejo, real possibilidade de execução e influência externa, demônios, vícios, coação. Só então aplicar medidas que remediarem o agente e protegessem a vítima. O conflito da fé. Discordar do Criador. Humanidade e questionamento. Sandi reconhece o risco. Discordar do Criador é audácia. Contudo, ele insiste que sua inquietação não é rebeldia gratuita, mas busca por coerência moral. Ele admite que pode estar errado, mas reivindica clareza. Se uma lei divina age assim, que alguém lhe apresente argumentos inequívocos que mostrem a perfeição dessa justiça. O pedido de esclarecimento. Sandi quer diálogo, não revolta. Exige argumentos tão concisos quanto aos seus, capazes de justificar porque uma equidade da lei ignora intenções e efeitos práticos, equiparando pensamentos a ações. Conclusão. Reflexão final. Para Sandi, uma justiça que pune indistintamente o pensar e o fazer é, ao menos na aplicação terrestre, imperfeita. Ele clama por uma lei que observe nuances humanas, intenções, pressões, contextos e consequências. Até que receba explicações convincentes, manterá sua discordância. Não por obstinação, mas por coerência ética. Que a própria justiça divina, se possível, seja mostrada em luz, que esclareça a razão dessa aparente aspereza. Enquanto isso, nós mortais, aprendemos a diferenciar com prudência e caridade o mal pensado do mal praticado. Autor e voz, Sandi WS.